debate sobre a maconha é gigante, né? Tem argumento para todo lado. Mas hoje, a gente vai focar em uma visão bem específica, a do escritor Vladimir Antonini sobre por que a maconha deveria ser proibida. O nosso objetivo aqui é só entender a lógica do raciocínio dele, passo a passo. E olha só, o texto já começa com a pergunta que não quer calar. Mas a resposta que ele dá, bom, vai um pouco além daquela conversa de sempre sobre crime e segurança pública. Vamos ver isso mais de perto. Então, segundo o autor, o X da questão para proibir não é só sobre crime. O ponto central para ele são dois efeitos na saúde que ele descreve como destrutivos e, pior, permanentes para quem faz o uso crônico. E para a gente entender bem essa linha de raciocínio, primeiro é preciso saber o que ele chama de uso crônico. É esse consumo contínuo, sabe, a longo prazo. É isso que, segundo o texto, traria consequências, bem, para sempre. E aqui a gente vê os dois pilares desse argumento sobre saúde. De um lado, ele fala de bloqueios de memória, uma coisa que, com o tempo, poderia criar um quadro parecido com o de Alzheimer. Do outro lado, algo bem paradoxal, a dor neuropática. Ou seja, o uso contínuo, em vez de aliviar, poderia causar dor crônica. São dois pontos bem fortes, um cognitivo e outro no sistema nervoso. Ok, então o argumento começa com a saúde do indivíduo, mas não para por aí. A partir daqui, a coisa escala e vira um problema social e econômico de proporções gigantescas, pelo menos na visão do autor. É aqui que a gente vê o que ele descreve como um verdadeiro efeito dominó. Começa com o uso crônico, que levaria à incapacitação dos jovens. Esses jovens incapacitados, por sua vez, precisariam de aposentadoria por invalidez. E o resultado final? Um rombo, um custo exponencial para a previdência social. É uma cadeia de eventos bem direta que ele desenha. Bom, a gente falou de saúde, falou de economia, e agora o argumento dá uma virada e entra de cabeça na política. E a crítica é bem direta, com um alvo bem específico. Pois é, o autor aponta o dedo diretamente para os magistrados brasileiros. A acusação? Que eles teriam extrapolado suas funções ao descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. E, para não deixar nenhuma dúvida sobre o peso da acusação, tem essa citação aqui, que é bem forte. Ele diz que os magistrados serão os grandes responsáveis pela destruição do Brasil em geral e da juventude brasileira em particular. É uma declaração de responsabilidade bem direta, né? Ok, a gente viu as partes, certo? Saúde, o custo social, crítica política. Agora vamos juntar todas as peças e ver o quadro completo do raciocínio dele. Então, resumindo a ópera, a tese dele se apoia em 4 pontos principais. Primeiro, a justificativa para proibir não é sobre crime, é sobre saúde. Segundo, ele aponta danos específicos e permanentes, tipo Alzheimer e dor crônica. Terceiro, ele projeta uma crise futura, com os jovens incapacitados e um rombo na Previdência. E por último, o 4º ponto, ele coloca a culpa no judiciário pela descriminalização. É uma construção bem amarrada. E tudo isso nos leva a uma questão bem maior, né? Entender esse ponto de vista específico nos faz pensar: como é que uma sociedade equilibra esses pratos? De um lado, os riscos para a saúde de uma pessoa, do outro, as projeções de custos sociais e econômicos gigantescos para todo mundo. É uma balança bem complexa.